Mas, Moro, e, cara, então tem uma... Porque parece pra mim é uma luta meio perdida aqui no Brasil, né? A luta contra o crime organizado, contra o tráfico e tal. Não é. Mas Veja, porque se a gente governo, né? São décadas que a gente tá falando sobre isso e parece que eles estão tão infiltrados, né? Como a Cosa Nostra, tem gente na polícia, tem gente na política, né? Tá tudo meio emaranhado. Mas né? qual que é a questão? Se a gente deixa correr, a gente acaba sendo dominado pelo crime organizado. Que é o que tava acontecendo. No México, né? No México, aquelas organizações criminosas são mais poderosas até do que as brasileiras. E geram situações muitas vezes insólitas. Em 2019, não sei se você se lembra, eu lembro porque eu sou da área, né? Claro. Você não vai se lembrar isso aqui. Mas teve 2 criminosos grandes, mexicanos, que foram cercados De narco pela polícia, narco, né? Um deles acho que era o filho do El Chapo. Tá. E a polícia tinha cercado, ia pegá-los. E aí o governo mexicano recebe uma ameaça. Que se não deixasse o cara fugir, eles iam destruir uma determinada cidade. Nossa. Né? Com crime e tal. E aí acabam liberando. Foi na época um vexame, tanto uma situação quanto vergonhosa, né? Para demonstrar o poderio que chegou àquelas organizações criminosas. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Lembra Se da a época? gente não cuidar... Mas teve aquela época, os caras estavam queimando ônibus, lembra? Foi quando isso? Que teve uma... Não, então eu vou te dizer aqui, né? A primeira coisa que a gente fez, quando a gente assumiu o Ministério da Justiça, uma das nossas políticas era enfrentamento, na lei, claro, porque não é bang-bang, Sim. mas é um enfrentamento contra o crime organizado. A gente conseguiu... O que vocês fizeram? Não, entre outras coisas, a gente mexeu na lei e conseguiu ampliar o tal do confisco do patrimônio dos criminosos. Se você é um criminoso profissional hoje, todo o seu patrimônio fica sujeito ao confisco, a perda. Você perde. Mas o cara não coloca no nome da... Não, mas tudo que você identificar. Ah, tá. Mesmo Tudo que não que tá você no nome identificar. da pessoa. A gente mexeu na legislação. Tá. Tá? A gente criou programas ali no Ministério da Justiça para melhorar o combate ao crime. Depois eu posso explicar. O programa Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a Força de Intervenção Penitenciária Federal. Mas a gente também promoveu algumas ações, né, que para nós eram essenciais para demonstrar que a gente tinha uma nova ordem no combate ao crime. Então, o que aconteceu aqui em São Paulo? 2006. Aqueles atentados terroristas... Foi 2006? Então, Isso. eu lembro disso. Foi um terror, né? Perpetrados pelo PCC, que paralisou a cidade. Qual que era o motivo? Eles estavam exigindo o quê? Transferência de... Eles não queriam ser transferidos... Ah, não queriam ser transferidos. De presídios do Estado de São Paulo para presídios federais. E eles fizeram esses atentados, paralisaram a cidade e não foram transferidos. Né? E aí a minha percepção... Conseguiram. A primeira regra que você vê em qualquer negociação, não se negocia com terrorista. Não se negocia com terrorista. O cara faz o terrorismo. Você dá exatamente o que ele quer. O que ele quer, ok. Quando eu precisar, eu faço. Ficou tranquilo. Aí esses foram ficando. O PCC, que era um problema de São Paulo, virou uma organização nacional. Porque cá entre nós, Vilela, se eu vejo uma organização dessa, o Estado não tem coragem de mexer com ela. Eu sou um criminoso comum, eu quero pertencer a esse clube. Claro. Para eu ficar protegido. E o PCC cresceu. Chegou lá em 2018. Fui convidado para ser ministro da Justiça. Tive os meus problemas para a gente poder avançar no combate à corrupção. Depois posso falar um pouco mais sobre isso. A gente vai chegar nessa parte, Mas no crime organizado, a gente tinha essa proposta de ser firmes. A gente mexeu na lei, criou aqueles programas, etc, etc. Mas uma das primeiras coisas que a gente fez foi pegar a cúpula do PCC de São Paulo, que estava aqui ainda, nos presídios estaduais. Tinha um plano de resgate, inclusive. Vocês descobriram isso? Quem descobriu foi o Ministério Público Estadual, a polícia aqui de São Paulo. Sei. Isso foi até revelado na época publicamente, né, que tinha esse plano e eles queriam invadir os presídios aqui estaduais com carro blindado. Era um negócio, ação grande, assim. Ação de guerra. Porra. Né? Aí a gente chegou, não, a primeira coisa que tem que fazer é corrigir esse erro de 2006. Dizer quem que manda aqui? É o Estado. Só uma coisa, esse erro de 2006, você acredita que aconteceu por um medo de enfrentamento e empurrou com a barriga? Ou foi uma coisa mesmo de conluio, de tá junto? Não, aí é uma questão assim, se foi um acordo... Foi um acordo... Verbal, explícito, ou um jogo tácito,
Com medo de para Enfrentamento. evitar, eu mantenho aqui. As duas situações são ruins. Exatamente. Se fosse um acordo verbal, acho que não deve ter nenhum acordo verbal. Porque foi falado pior na época, ainda. né? Não, mas Lembra? assim... Mas o acordo tácito já é ruim o suficiente. Né? Já é ruim o suficiente. Porque eles conseguiram o que queriam depois de fazerem tudo aquilo. O acordo tácito, para quem não tá entendendo, é tipo... É. Não tem aquele acordo de aperto de mão, mas tipo... Sim, todo mundo entendido. A minha ação, não vou mexer com vocês, todo mundo se entendeu que chegaram no acordo. Mas foi falado na época mesmo que teve um acordo, né? Mas aí o que a gente fez? Com o novo governo de São Paulo, e aqui eu tenho que dar um mérito ao governador Dória, desde o início ele também concordou. O governador anterior não tinha concordado. Ah, é? Não tinha. Ele era contra a transferência. A gente pegou... o governador era o Márcio França, né? Que estava naquele período de transição. Sei. Daí o que a gente fez? A gente montou uma operação de guerra. Para transferência disso. Para transferir, para evitar o resgate, né? Tanto no presídio estadual como também no caminho. A gente fez isso em fevereiro de 2019. Eu conto essa história em detalhes no livro. Tem aqui? Porra, Tem, cara, mas isso aí... O que acontece, né? Você precisava, primeiro, manter em sigilo para evitar o resgate. Você ter o aparato de segurança necessário para evitar o resgate. E 2, você não podia ter o tal do salve geral. O que é isso? O salve geral era novos atentados terroristas contra a população. Ah, sim, como retaliação. Exatamente. Então foi feita Isso era todo... mais, eu acho que era o mais preocupante. né? Então a polícia do estado de São Paulo nesse dia foi todo para as ruas, né? A gente intensificou operações de inteligência da polícia sobre presídios controlados pelo PCC no país inteiro. Realizamos em alguns também as chamadas operações abafa, que é, por exemplo, presídio dominado pelo PCC. Você sabe que tem uma liderança lá. Essa não ia ser transferida, é uma liderança lá no Paraná, vamos supor. Sim. Aí nessa data que tem a transferência, você faz lá uma busca e apreensão na cela dele, para você impedir a capacidade de reação. De comunicação também, né? E é o que a gente fez. Não transferiu só o líder. A gente transferiu o líder, o substituto do líder, o substituto do líder e assim por diante. Foram 20 e tantos transferidos nessa data. E aí você quebrou a cadeia de comando deles. Né? E a capacidade de reação ficou prejudicada. A gente espalhou eles em presídios federais em Mossoró. E foi totalmente bem sucedida? Não Foi teve nenhuma... Teve tentativa de 100% resgate? sucesso. Mas teve tentativa, pelo Não. menos? Nada? Mossoró, Rondônia, Porto Velho, né? Sei. E Brasília. E a gente convocou, né? A gente conseguiu o auxílio das Forças Armadas. A FAB forneceu avião. O Exército, porque tinha aquele plano de resgate, foi com tropas nas cercanias. De guerra mesmo. Nas cercanias dos presídios, para evitar qualquer tentativa de resgate. Tá? Adiante, a gente transferiu o chefe deles, o principal, que era o Marcola, transferiu de Porto Velho, a gente já transferido do presídio estadual para Porto Velho e depois para Porto Velho para Brasília. Depois, lá em 2020, um pouquinho antes de eu sair, surgiu até a notícia que tinha outro plano de resgate. Que eles queriam ir para um presídio federal com carros blindados, com um armamento .50. Era um negócio de guerra. Atravessa muro. A gente teve essa inteligência, né? Conseguiu essas informações. A gente nunca sabe se é verdadeiro ou não, mas tinha essa informação que aparentemente era sólida. Aí, de novo, a gente pediu pro Exército nos dar uma força. Aí, quando eu cheguei um dia lá no presídio, tinha um tanque na frente. É lá. sério? Tinha um tanque, Tem até imagem. Daí o pessoal me convidou, não quer andar no tanque? Eu vou andar no tanque, cara. Você andou no tanque? Andei no tanque lá. Aí o pessoal que delirou um pouquinho, né? Que aí tinha aquelas manifestações do presidente meio golpistas, né? E aí às vezes usam essa foto, Moro golpista no tanque. Eu tava dando uma volta ali no presídio, né? E cavaram uma trincheira gigantesca para não poder entrar com carro blindado. Foi muito legal, foi uma operação bem feita. E concomitantemente a Polícia Federal iniciou uma caçada, no bom sentido, né? Uma perseguição legal contra o segundo, a liderança do PCC fora do... Que não estava preso. Solto, que era o tal do Fuminho. Ele acabou sendo encontrado ali em abril de 2019, março de 2020, desculpe. Um pouquinho antes de eu sair, em Moçambique. Foi preso em Moçambique. Já era época da pandemia. Aí foi um Deus nos acuda, mas a gente conseguiu montar uma operação de enviar um avião da FAB com Polícia Federal. E a gente conseguiu negociar com o governo de Moçambique a expulsão dele. Porque a extradição demora muito. Ah, é? Expulsão, porque como ele estava em situação irregular... Ah, tá. É mais fácil. Né? É mais fácil. Mas era aquela história, olha, tem que vir rápido porque
Se demorar, tem risco de conseguir alguma medida jurídica lá em Moçambique e ele ficar. Então foi uma operação assim. Cara, que legal. Isso está no livro? Menciono também, do Fuminho.